Conversa. Eu queria convidar principalmente os mais jovens, estudantes, para chegar um pouquinho mais perto, porque eu vou fazer no final uma provocação para a gente fazer uma brincadeira de virar o jogo. Bom, meu nome é Vili, ou Vili, como vocês queiram. Eu sou filho do Nordeste Mineiro, de uma cidade chamada Teófilo Otoni, filho de imigrantes, dos últimos que chegaram naquela região em tempo de floresta. Então eu sou filho de lenhador da Mata Atlântica, depois agricultor, plantador de café e depois sem terra. Tudo por conta de políticas públicas. Um dia chegou lá um oficial eu gosto de contar isso para a gente ver que a gente está dentro de contextos. Chegou um oficial do governo federal, do Getúlio Vargas, e falou para o meu pai: seu Arthur, hoje tem uma ordem vindo de Belo Horizonte para o senhor queimar a roça de café, inclusive um monte de café que está no quintal, porque houve um acordo do governo brasileiro para equilibrar a relação com o mercado internacional do café. Quem aqui é mais velho lembra dessa história. E meu pai passou a não saber mais nada com a terra e a atividade que ele ganhava bem, inclusive. Meu pai era daquele homem que podia alugar um avião para comprar semente de café no Rio de Janeiro. E nós voltamos de novo a inclusive, perder a nossa terra. E eu fui estudar. E, para minha sorte, um professor passou na porta da nossa casa e falou para minha mãe: arruma a mala do menino que eu estou levando para estudar na escola tal. E de lá eu nunca mais saí. E conheci um professor do qual eu fiz um curso com ele que chama nada mais, nada menos que Paulo Freire. E fui multiplicador do Círculo de Culturas em Belém do Pará, depois no Rio Grande do Sul. E trago essa referência de Paulo Freire, que quase todo pedagogo no Brasil conhece como uma sumidade, por conta da teoria e a doutrina da pedagogia do oprimido. Mas poucos nós conhecemos o método Paulo Freire como uma ferramenta de mudar a cabeça em 40 horas. Se vocês forem lembrar da experiência de 1939 e 40 do Paulo Freire na sua cidade de origem, ele conseguia fazer pessoas aprender a ler, enquanto aprendiam a ler, em 40 horas ou 40 dias, mudar a forma de ver o mundo e nunca mais se deixar enganar. Esse foi o problema, porque ele acabou sendo preso e exilado. Paulo Freire continua na nossa vida, e não se engane, porque ele é tão importante por conta desse método que é uma máquina de mudar a consciência. Eu dou essa referência, e a segunda que eu vou trazer aqui para vocês, que é um brasileiro que ninguém tem referência no Google. Um dos melhores painéis solares do mundo foram fabricados no Brasil. Pergunta a um professor acadêmico, um professor de engenharia, e ele provavelmente não vai saber que no Brasil teve um homem chamado Bruno Topa, que produziu células de silício de 1979 até 1990, uma empresa chamada L-Dinâmica. E quase todos os painéis que vocês viram no Ceará na década de 80 ou na Amazônia é desse sujeito que processou silício e ocupou 5% do mercado mundial dos painéis solares, inclusive vendendo para a Alemanha, para a China, para os Estados Unidos, na década de 80. Elon Musk nem tinha nascido ainda. E o ensinamento disso que aterriza é que, se a gente acredita no que é possível fazer e naquilo que não é possível fazer, a gente vai e faz. Essa história que eu quero contar para vocês, porque a ideia de fábrica solar social é uma ideia que tenta, numa parceria com comunidades, a verticalizar a apropriação da riqueza do sol no território e ali onde a gente mora. Fábrica solar social, alguém pode me mandar para frente para mim? Eu vou falar 15 minutos e já vou fechando. Você consegue passar para mim? Passa a mão. É essa ideia que eu aqui teria que já estar aqui no palco comigo como o nosso companheiro de
Pedro II, né? O Raimundo João, que vai experimentar isso daqui a pouco. Mas aqui eu não podia falar sem o Giovanni Xenofonte, que coordena o programa 1 milhão de tetos solares no semiárido, com quem nós começamos um namoro há 2 anos atrás, um namoro muito discreto, muito desconfiado, e que dias atrás virou um casamento, e nós vamos entrar no programa 1 milhão de tetos solares com a ideia Fábrica Solar Social. Uma das ideias que está por trás disso. O que é? Descobrir o sol como a nossa riqueza. Depois eu vou contar isso do ponto de vista matemática e economia. Fábrica Solar Social é uma ideia que tem a comunidade produzindo os painéis de cima até embaixo, inclusive fabricando painéis, e organizando um modelo de aprendizado de toda a cadeia de valor e de conhecimento da energia solar, inclusive de mercado, e depois vão organizar um modelo de negócio que pode ser uma cooperativa ou uma associação com base na nova norma brasileira que foi criada com a Dona Dilma. Dona Dilma, eles falavam que era meio doida, né? Mas era uma mulher que estava à frente do tempo. Quando ela implantou, forçou a ANEEL a implementar a Resolução Executiva 482, onde permitia que cada brasileiro seja um gerador de energia como se fosse realmente uma concessionária, a mesma base, e depois em 2015 criou a Resolução Executiva 687, portanto de 2005, 5, 10, 20 pessoas podem se juntar, ou centenas ou milhares podem formar um grande negócio de geração de energia chamada compartilhada, que hoje está corrompido no mercado, que chama cooperativas de adesão. É uma mentira que está circulando na internet, onde as pessoas fazem uma adesão a cooperativas que são uma falsificação da ideia central de cooperativismo. Então isso chama escola-fábrica, e tem uma ferramenta que a gente chama de... Não, isso chama Fábrica Solar Social, e a ferramenta é a escola-fábrica, que é o ambiente físico de aprender esse conhecimento. Então nós temos uma escola-fábrica, onde a comunidade, num regime de alternância, lembrando aqui as escolas família agrícola, o aluno vai produzir para a comunidade e devolver para a comunidade a demanda em equipamentos geradores, inclusive aprendendo toda essa parte de dimensionamento, economia e gestão de negócio da geração. Adiante, por favor. Vou acelerar um pouquinho mais. Energia na história da humanidade ainda hoje é um vetor de pobreza no planeta. Aonde tem mais energia, tem riqueza. Aonde não tem energia, tem pobreza. Eu acabo de chegar na África e tem um país como Angola, e tem 60% da população que não conhece um fio de luz, ainda em 2026. E assim por diante. Passa, por favor. Essas são questões mais, vamos dizer assim, de pano de fundo, conceitual, contexto, para depois a gente entrar na parte prática. Pode, por favor, passar para mim? Isso também é caso brasileiro. Dizem que nós só temos 1 milhão de pessoas que não têm energia, com os programas mais populares que nós temos, e graças a Deus nós tiramos realmente um monte de gente, especialmente com o governo que nós temos atualmente, da escuridão. Nós temos ainda 1,5 milhão de pessoas que não conhecem um fio de luz por rede. Normalmente podem ter um motor, pode ter um gerador, mas não tem ainda energia. Não é muito, mas ainda é muito preocupante, porque são essas pessoas normalmente que contribuem, são tributárias de um sistema de equilíbrio ecológico. Se a gente imaginar as populações indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos e as reservas extrativistas, são todos desse grupo aqui. Então, aqueles que aportam mais o equilíbrio ecológico, aqueles que estão mais excluídos do sistema elétrico nacional. É praticamente um crime duplo. Mas tem um fato que hoje vocês conhecem na conta telefônica de energia. O custo da energia hoje está representando entre 15% e 35% da economia familiar.
Quanto mais, se você vai em uma situação de baixa renda, como é a população periurbana, das favelas e tal, você encontra pessoas que não estão conseguindo pagar a conta de luz e tem que decidir entre não pagar a luz ou pagar a luz e deixar de comer, ou parar de comprar certos produtos da comida. Essa é uma realidade de hoje. Pronto, próximo. Mas aqui tem uma jogada que não se ensina nas escolas, nas universidades, nem nos cursos de engenharia. Nós temos aqui a cadeia de valor da energia fotovoltaica, começando das terras nobres, do silício, até a geração de energia. 60% fica lá na China, e nós ficamos, se quiser, com o painel na mão, comprando o painel com só 40% da riqueza. Portanto, abandonar uma proposta de pesquisa mineral e desenvolvimento industrial, de painéis solares, de modelos de negócio, é um problema que nem o nosso governo ainda encarou de frente. Está preferindo fazer uma uberização da energia, porque nós temos grandes grupos que dominam o monopólio da energia. Depois a gente pode contar isso pouco. Mas lembrando, tem uma série de serviços que produzem riqueza na cadeia do silício do painel solar. Mas nós só ficamos com a geração e a distribuição. Para frente. E com isso nós temos ainda no Brasil, de 200 milhões de habitantes, 180 milhões de pessoas que ainda não botaram um painel solar no telhado. Mas nós temos já 60 gigawatts operacionais de energia solar. Isso cresceu de 2017 para cá. A gente pode explicar. O painel solar, a energia solar, teve um custo operacional que caiu de R$ 6,00 em 2022, foi o último estudo que eu fiz, para 2026, em torno de R$ 2,00 o quilowatt instalado. Ela está praticamente 50% mais barata que qualquer outra matriz elétrica, inclusive a hidráulica. E se comparado com a energia, por exemplo, de base de combustíveis fósseis, né, que tem muito na Amazônia, no Nordeste ainda tem, ela chega a ficar 5 a 10 vezes mais barata. E não é por outra razão que temos um monte de painéis. Adiante, por gentileza, a passar aqui a tela, professor. E aí surge a grande solução. Nós temos que olhar para o Sol. O Sol é o nosso grande mestre e fonte de todas as riquezas e todas as energias. 1 metro quadrado, eu trouxe aqui, está na minha mala, o fluxímetro de energia solar. Alguém pode ligar ele lá fora, eu te garanto que vai estar gerando 1.400 watts por metro quadrado. E nós desenvolvemos tecnologia que evoluiu desde 1878, quando o primeiro painel foi desenvolvido. 1878, já tínhamos o primeiro painel em Nova York, ainda numa escala pequena. Apollo 11 foi com painel solar para a Lua, com 5, 6%, e hoje nós temos painéis aí, desses que vocês compram aí de perder de vista de tamanho, em torno de 22% de eficiência. Mas, lembre disso, nós conseguimos com esses painéis de 22%, então gerar em torno de 220 watts por metro quadrado. Depois nós vamos fazer uma continha rápida para você saber quanto de dinheiro isso dá. Adiante. Pode passar porque é essa conta. E aqui nós já temos população indígena que produzem painéis e já tem as suas primeiras cooperativas de geração de energia sem nenhuma relação de dependência, exceto por alguns elementos que depois eu vou contar, porque nós temos que importar alguns insumos. Numa escola-fábrica, nós então desenvolvemos um modelo simplificado de produção local, nacional, com serralheiro, com soldador, com técnico em eletrônica do local, que pode entregar um painel solar em um dia, começar, e no final do dia o painel só vai esperar secar o silicone para poder instalar e também funcionar 30 a 40 anos, com selo Inmetro. Depois a gente vai mostrar isso. Essa é a ideia que está aqui. Então, um caso real que nós vamos instalar aqui no Nordeste, com o primeiro caso
aí o Raimundo João vai ser testemunha disso, e 1 milhão de teto salário. Nós então vamos ter essas células das escolas fábricas, onde o ambiente vai ser esse aqui. Começa um ciclo de produção de painéis, mas não é produzir painéis, é criar cabeça e depois se apropriar da riqueza do solo. Adiante, tem o selo do Inmetro, que nós temos, talvez seja o único painel no Brasil, eu não conheço, até o ano passado eu fiz a pesquisa, um único painel fabricado por comunidades rurais e periurbanas, que eu conheço, com selo Inmetro. E aqui é a pegada final, que nós chamamos de escola-fábrica, ou fábrica solar social como ideia, né? A escola-fábrica é aquele conjunto de equipamentos, técnicas e ambiente. Primeiro, uma conversa longa para montar o que a gente chama conversa com a comunidade. Identificar um território, fazer inventários, aí entram os professores, os cientistas, os pesquisadores, os interlocutores, e aqui se arranja, faz um grande pacto de falar, nós vamos fazer junto. Depois que fala, vamos fazer junto, aí entra nós, os professores, os técnicos, que vão ajudar a fazer. Depois passa para a ideia da escola-fábrica. Depois disso tem encontrar o financiador, quem vai ajudar a custear esse movimento, e passa para um plano de negócio colaborativo. Não é plano de negócio do mercado. Nós escrevemos um artigo em 2005, que está em revista internacional, que chama Negócios Sociais Lucrativos. É com essa ideia de que nada é sustentável se nós só trabalhamos e enriquecemos os outros. Nós temos que enriquecer a nós mesmos com o nosso trabalho. E essa é a ideia que está por trás disso. Cria-se uma unidade de negócio que está regulamentada pela Lei 14.300, pelo Código Comercial Brasileiro, pelo Código Civil. Por acaso eu sou advogado na área comercial, e nós organizamos uma rede de usinas sobre cooperativas e associação, com um código de uma geradora de energia. Presta atenção, nós temos uma atividade, um código das atividades econômicas. Então, as pessoas que vão participar aqui, vão participar de um Código Nacional de Atividade Econômica de geração de energia. Eles vão ser donas de um gerador de energia. Ali é onde eles moram. Como se faz isso? Aí é uma conversa longa, que nós não temos tempo, mas nós estamos desenhando, experimentando isso. E depois nós atraímos novos consumidores de energia, seja o agricultor que está do lado, seja a comunidade que está do lado, seja o serralheiro que gasta muita energia, o padeiro, pode ser o prefeito também. E aí nós atraímos para essas cooperativas e associações, e aí nós fazemos a roda rodar. A ideia é essa aqui, representada numa coisa bem prática, que nós já temos algumas experiências que fecharam esse ciclo, como é o caso de Monte Santo, da ASA, da Articulação do Semiárido Brasileiro. Foi a nossa primeira experiência, onde eles tinham uma escola família agrícola, há uma conta a pagar de R$7.000 por mês, da conta de energia elétrica, uma escola família agrícola de mais ou menos 300 alunos, bancada pelos próprios agricultores, com a ajuda de governo, é claro, e uma cooperativa de agroindustrial ou de processamento de frutos da caatinga, como óleo de licuri e outras coisas mais. Mas eles, sempre a diretoria, depois de muitos anos, discutia como é que nós vamos pagar a conta nesse final de mês, porque depois da conta de insumos e funcionários ou trabalhadores, vinha a conta de energia. E quando botaram, então, a primeira cooperativa de energia elétrica sobre o PNAE 351105, eles, logo depois que aconteceu a homologação, a conta veio a R$280, e agora eles estão criando a segunda cooperativa, e isso está virando um movimento vagaroso, mas construtivo, de ver se tem uma sinergia de gerar economia por excedente de energia. Basicamente é isso, e passa adiante. E aqui já é uma cena de Monte Santo. Lá o galpão, eles botaram painéis, e eles fabricam os painéis para levar para os assentamentos.
nessa fase de aprendizado, eles estão desenvolvendo os painéis mais para atividades off-grid, ou significa desconectado da rede. E a ideia que está aqui representada, eu não vou entrar no mérito disso, mas depois, se vocês quiserem, principalmente o pessoal que estuda, está na universidade ou faz algum trabalho na área de economia, essa ideia que está aqui, de desenvolver um modelo de negócio, onde uma organização nova de P&D, de Programa e Desenvolvimento de Negócio, vai assumir esse papel sendo da própria comunidade e disseminar uma rede de outras usinas e cooperativas ou associações, pode ser também, e com isso criar um processo, primeiro, para distribuir energia para os drenos das cadeias produtivas dos próprios participantes. É a primeira missão, zerar a conta de energia para aqueles que não têm ou para aqueles que a conta fica cara. Aqui a brincadeira é de econometria e nós vamos fazer um teste rapidinho para quem estuda economia e calculadora financeira, para vocês verem o tamanho da brincadeira, de que nós estamos falando em dinheiro em bolso. Me fala aí uma atividade produtiva e a economia mais rentável no semiárido brasileiro. Quanto dá por safra? Gado? O que dá dinheiro hoje na roça? O que está dando dinheiro na roça hoje? Agricultura familiar, no agronegócio. Fala do agronegócio então. Quem está bamburrando de ganhar dinheiro hoje no agronegócio? Soja. Então vamos comparar com soja. Vamos comparar para ficar mais direto. Hã? Isso. Exatamente. Mas ainda assim é uma economia de rentabilidade baixa, que tem o agricultor, o pequeno agricultor, principalmente o agricultor familiar, tem dificuldade de se manter a partir daquela dificuldade, daquela rentabilidade. Nós estamos falando do solo. Eu vou pegar logo um banco, eu vou pegar o melhor título que tem no BTG Pactual e no Banco do Brasil. O solo dá o dobro de uma LCI por mês ou por ano, por conta daquela conta de chegada. E não é por outra razão, gente. Não tem capitalista, banqueiro engraçado com o Brasil que botou 60 gigawatts de painéis espalhados pelo Nordeste, pelo Norte de Minas, pelo estado de São Paulo, Rio Grande do Sul. É porque o negócio é uma mina de ouro. Depois a gente pode combinar e conversar sobre os problemas, né? Sobre as dificuldades, as áreas de riscos. Mas a energia do sol é um poder extraordinário de geração. Se eu peguei aqui uma usina de 750 quilowatts, isso dá mais ou menos meio hectare de painéis solares, meio hectare, e eu preciso de fazer um investimento, aí a brincadeira começa a ficar complicada, de 3 milhões e 150 preço de hoje. Preço de varejo, se eu ligar para um integrador aqui de Teresina e falar, me instala uma usina de meio hectare, ele vai te cobrar em torno de 3 milhões e 150. Só que essa brincadeira se paga eu estou longe aqui, ela se paga em 3,47 anos. Mas isso porque eu botei ainda uma taxa de referência que é de uma boa aplicação de 10%. Em cima dos 10%, ela ainda tem uma rentabilidade de em torno de 6% acima da melhor taxa de rendimento. Bom, para fechar, é essa jogada que a gente vai exercitar. E passando à frente, por favor. Nós temos aí alguns casos rodando e depois vocês podem olhar para os links, vídeos rodando na internet. A ideia é fazer o povo, as comunidades, as famílias, a comunidade de baixa renda a entrar, meter uma pequena cunha numa festa que está acontecendo no nosso país, que é a Festa do Sol, em que nem através do BNDES, nem do Banco do Brasil, nem da SUDENE,
o povo está entrando, só está entrando o capital. E nós estamos sonhando que daqui a um ano a gente tenha uma rede de pequenas cooperativas que vão se tornar um movimento virtuoso de geração de libertação e base econômica e sustentabilidade para a nossa gente. É isso, obrigado.